Bom, boa noite, professor Adilson. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentar a palestra do Fábio Andrade, bastante clara. Confesso aqui para vocês que o Fábio fala depois do Fábio é um grande desafio, não só pela própria capacidade técnica do Fábio, por ser muito conhecido, por ter escrito um livro sobre o tema, mas também pela clareza com que conseguiu expor tudo aqui sobre o tema. E falar depois de alguém que fala muito bem é sempre um desafio um pouquinho maior. Eu estou mais ou menos que nem tendo essa oportunidade para estar aqui no IAB pela primeira vez. Estou um pouco que nem o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, né? Assistindo ali a Copa do Mundo de camarote, dentro de campo. Então, está lá do professor Adilson, está lá do Fábio. Agradecer mais uma vez o convite, falar que é um grande privilégio. E estou muito honrado pelo convite da OEB e a comissão. Falar um pouquinho aqui, até na linha do que o Fábio estava comentando, eu queria falar basicamente, eu vou resumir bastante o que estava programado para falar, mas eu queria abordar principalmente dois pontos. Um é o aspecto, digamos, mais político, que envolve essa discussão toda do voto de qualidade, apresentar essa abordagem um pouco mais política, porque, que nem o Fábio já comentou brevemente, nós temos que entender que o Instituto de Voto de Qualidade ele é um instituto que já vem na nossa legislação desde 1934. Então, nós como advogados, ou seja, também estando do outro lado, seja como julgadores, seja como representante do fisco, temos que ter em mente que estamos questionando possivelmente a constitucionalidade de um instituto que já está pelo menos 80 anos em vigor no nosso ordenamento jurídico. Então, para você conseguir questionar a eventual constitucionalidade desse instituto, é necessário um estudo muito aprofundado, que nem foi feito aqui, foi feito pela OAB, foi feito pelo nosso próprio instituto e por outros doutrinadores, e é importante que esse tema nos últimos anos tenha ganhado um pouco mais de visibilidade, porque é um tema que também é eminentemente prático. Um outro ponto importante, que o Fábio também comentou brevemente, é sobre a própria questão de como tem ocorrido a deterioração do CARF nos últimos anos. Eu acho que a Operação Zelotes acabou criando uma mancha na imagem do CARF, todos nós sabemos, e a própria legitimidade do CARF como órgão julgador, como órgão técnico, tem sido colocada em xeque. E aí também, quando você começa a questionar a própria legitimidade do órgão julgador, como um todo, você não tem uma segurança no julgamento administrativo, o que é muito perigoso, que nem o Fábio já comentou também. O CARF tem uma posição estratégica no nosso ordenamento, geralmente é um tribunal administrativo, mas um tribunal extremamente técnico, todos nós sabemos disso, e é um tribunal que analisa as questões tributárias com uma qualidade, com uma profundidade muito maior, e acaba liberando o Poder Judiciário, de certa forma, de mais ações. Todos nós sabemos que as ações tributárias são as ações que mais tramitam no Poder Judiciário. Então, o CARF e também os tribunais administrativos, eles funcionam também como um filtro. Pegando essa linha, eu tive a oportunidade de, algumas semanas, ter alguns colegas aqui do nosso grupo do GDT, que também, 2 semanas atrás, tive a oportunidade de comentar sobre esse tema do voto de qualidade, e eles me vieram com vários questionamentos importantes que eu achei que seria importante também trazer para cá, me ajudaram a refletir um pouco mais sobre o tema. E uma das questões que eles comentaram principalmente, como seria aplicado isso na prática, como seria aplicado na eventual inconstitucionalidade do voto de qualidade, como que seria na prática. Então, seria importante que aqueles que militam na área tributária, aqueles advogados, sejam julgadores, sejam representantes da Fazenda, eles conheçam bem os argumentos que tratam sobre esse tema. O que o contribuinte pode, eventualmente, quando vai entrar com a citação, com a nota de segurança, questionando a constitucionalidade do voto de qualidade, o que ele pode alegar? E isso é muito importante. O Fábio comentou alguns dos princípios que geralmente os contribuintes usam, e aí isso também casa um pouco o meu tema, porque obviamente esses princípios vão ser analisados pelo Poder Judiciário e obviamente vão refletir nas decisões, nas sentenças e por aí vai. Acho que o principal princípio que salta aos olhos
é a questão do devido processo legal. Alguns autores questionam se a aplicação do voto de qualidade acaba violando o princípio do devido processo legal, pois acaba que o contribuinte ele acaba recorrendo à esfera administrativa e ele não tem um julgamento equilibrado, por assim dizer. E isso ficou muito claro no Observatório J, de 2016, que mostrou que 90% dos casos relevantes na matéria tributária, os casos que envolviam um valor um pouco maior, eles acabaram sendo julgados desfavoravelmente ao contribuinte, que obviamente é uma distorção. Aqueles que militam no CARF há mais tempo, seja como conselheiros, temos hoje aqui ex-conselheiros, temos a doutora Rosa, que é vice-presidente do CARF, então nós temos aqui representantes que já atuaram no CARF, e observaram que, por que essa questão do voto de qualidade não era tão questionada no passado? Porque, no passado, o voto de qualidade ele era aplicado com muito mais parcimônia, ele era aplicado com muito mais equilíbrio. De fato, haviam decisões mais favoráveis aos contribuintes, mas também haviam decisões favoráveis ao fisco. Ou seja, é um órgão que a gente espera dele, técnico. Talvez, por questões políticas, infelizmente, questão das Zelotes, questão e outras questões, possa ter gerado, de certa forma, uma distorção no nosso sistema, que é uma questão estatística, longe de querer fazer uma crítica clara ao CARF, mas é uma questão basicamente estatística. De fato, nos últimos anos, que foi demonstrado no Observatório J, claramente as decisões estão sendo majoritariamente contra os contribuintes. E isso, obviamente, é uma distorção. Não tem como imaginar que de uma hora para outra os pedidos contribuintes iam ser tão absurdos a ponto de não serem acolhidos. Então, aí vamos também à violação ao princípio da moralidade administrativa, porque nós esperamos que um julgamento ocorra de acordo com o princípio da moralidade, a violação do princípio da colegialidade, porque um julgador, que nem o Fábio também comentou muito bem, acaba existindo essa figura do voto duplo, né? E aí, como está atualmente no nosso ordenamento, pelo decreto 7235, acaba que tem um voto duplo do relator, ele necessariamente é representante do contribuinte, representante da Fazenda, representante do fisco, e acaba que o contribuinte acaba tendo a impressão, enfim, acaba com a sensação que o julgamento não foi tão justo. E aí podemos falar do princípio da isonomia, princípio da própria razoabilidade, proporcionalidade, obviamente são princípios mais abstratos, mas são as alegações mais comuns que são feitas para aqueles que recorrem ao Poder Judiciário. Também ressaltar a aplicação do artigo 112 do CTN, que, embora não trate exatamente sobre isso, o artigo 112 é muito mais voltado para a aplicação da penalidade, como nós sabemos, mas alguns autores defendem que, na realidade, o artigo 112 ele preenche uma lacuna, que nem na verdade, ia ser minha palavra de abertura, o Fábio foi um pouquinho mais rápido para falar sobre o voto de Minerva, mas acabou que eu não falei um pouco da mitologia, mas é exatamente essa história que vem do voto de Minerva, que é uma aproximação do direito tributário com o direito penal. Então, podemos afirmar que seria aquele indúbio pró-réu e indúbio pró-contribuinte. Então, de certa forma, o artigo 112 vai nessa linha. O Estado não conseguiu comprovar de maneira eficaz que aquele tributo seria efetivamente devido. E aí, por conta disso, acaba prevalecendo a interpretação mais favorável ao contribuinte. E, esses são basicamente os principais argumentos teóricos. É claro que eu não vou mergulhar aqui, até pelo avançar da hora, enfim, porque também já foi muito bem abordado. E vamos, basicamente, agora para analisar a questão da nossa jurisprudência. Como o Fábio falou muito bem, a nossa jurisprudência ainda é muito incipiente sobre esse tema, por vários motivos. Se nós formos buscar hoje, tanto na literatura jurídica, livros sobre a questão do voto de qualidade, infelizmente temos hoje o livro aqui do Fábio, que está até à venda, por favor, compre. Temos aqui o livro do Fábio, mas é um livro mais recente, é um livro mais atualizado sobre o tema, e mais recente, também bastante completo, mas nós não encontramos tanto material que debate esse tema, porque realmente, apesar de existir há muitos e muitos anos, esse questionamento é relativamente recente. Temos visto agora mais recentemente algumas liminares, coisas
alguns julgamentos têm sido favoráveis ao contribuinte e chamam mais a atenção da comunidade jurídica. E é importante realmente que haja essa reflexão sobre esse tema, pois, que nem a gente falou, é um tema que, obviamente, pode gerar um impacto, tanto para o lado FIT quanto para o lado dos contribuintes, enorme, porque as principais questões tributárias acabam sendo decididas pelo voto de qualidade. E também a gente tem que pensar também no próprio lado social da questão, porque, às vezes, o que diferencia uma atitude ilícita e uma atitude ilícita é uma linha muito tênue. Por exemplo, ficou muito famoso o caso do Neymar, e aí todos os jornais falando que o Neymar é um sonegador, que o Neymar é isso, que o Neymar é um bandido, tudo. Teve até uma ação penal contra o Neymar, que depois foi trancada, porque não tinha sido julgado administrativamente. E aí, lá na Câmara Superior, foi julgado favoravelmente o recurso a favor do Neymar em um dos casos. Em outro caso, ele acabou pagando. Um outro caso também muito emblemático foi o próprio caso do Guga, que foi um caso bastante conhecido. O próprio Guga parece que foi lá no CARF, fez defesa dele, com aquele carisma dele todo, aquele cara lá de poodle humano, que é o Guga. E aí, por incrível que pareça, também foi decidido pelo voto de qualidade e decidido contrariamente à tese defendida pelo contribuinte. E aí era um caso, obviamente, de milhões, como vários outros casos, mas milhões de uma pessoa física. E você imagina, enquanto cidadão, qual é a sensação? Porque ele acredita praticando um ato jurídico correto, aí você vai para a corte administrativa mais preparada para analisar o direito tributário no país, direito federal, muito provavelmente mais capacitada do que os próprios desembargadores e ministros tribunais superiores, que não necessariamente têm uma formação em direito tributário. Lá tem uma confusão tremenda, termina empatado. E aí, exatamente o mesmo número de conselheiros falam que você não deve nem R$1, e outra metade fala que você deve milhões. Realmente, para um cidadão comum, até para a gente que é advogado ou que atua na área, é uma coisa meio complicada. E porque é um cidadão comum, deve ser uma coisa completamente inexplicável. E no caso concreto, como vários outros, foi decidido pelo voto de qualidade, contrariamente ao contribuinte. Então, quando nós analisamos esse instituto, não só pelas questões técnicas, também se analisar pelas questões sociais, pelas questões realmente de própria legitimidade da cobrança do tributo, que acaba passando para a sociedade. Pois bem, eu acho que é isso, acho que a parte teórica que a gente conseguiu abordar aqui muito bem, tanto eu quanto o Fábio, principalmente lá do Fábio muito bem. E eu acho que agora seria importante também ver como seriam esses julgados. Tem alguns casos mais recentes, e eu vou falar também tanto de casos favoráveis aos contribuintes quanto de casos desfavoráveis. Eu vou aqui já para a fundamentação, que acho que fica um pouco mais fácil, quando o contribuinte pediu liminar, requereu liminar em juízo. Esse caso foi lá no Distrito Federal, ele é relativamente recente, bastante recente, 20 de junho de 2018, acabou até sendo citado no Jota há pouco tempo, então foi um caso que saiu no Valor Econômico, se não me engano, saiu no Jota, foi um caso que chamou bastante atenção. E, naquele caso, basicamente, os mesmos argumentos que nós apresentamos aqui, um contribuinte teve um julgamento lá no CARF, que foi julgado de qualidade, e acabou entrando com mandado de segurança. E aí, o magistrado, quando analisa a questão, colocou da seguinte forma: ante o cima exposto, defira liminar e determina que a autoridade impetrada adote a seguinte atitude. Ponto 1. A inclusão na próxima sessão de julgamentos da turma do recurso especial interposto pelo contribuinte, sem prejuízo da sua pauta normal. Item 2. Que o presidente vote uma única vez, e aí vem aquela questão do nosso voto duplo, que a gente falou anteriormente, que o presidente vote uma única vez e somente para desempatar a votação do colegiado, não devendo ser computado o voto ordinário. Ou seja, você acaba afastando a questão do voto duplo. E também para suspender a exigibilidade dos tributos, RPJ, CSL, basicamente isso. Então, o que o magistrado determinou? Olha, suspende a exigibilidade, julga de novo na próxima sessão, e o presidente estava impedido de aplicar esse voto duplo. Tem um caso, que é um dos poucos casos que chegou no TRF, que nem o Fábio comentou anteriormente a mim. Muitas vezes os contribuintes acabam aderindo ao refis, e aí o processo acaba não sendo analisado pelos tribunais. Até na nossa pesquisa, a gente teve dificuldade de achar casos nos tribunais superiores, acho que não existe praticamente. Teve um caso do CAD, que foi até contra o contribuinte, entendeu? No caso que foi aplicado o voto de qualidade no âmbito do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entendeu que o voto de qualidade estava previsto na lei e que ele era legal. Então, naquele caso, eles falaram que, ok, pode aplicar o voto de qualidade. O que é ruim para a gente, mas o julgado foi em 2007,
Quer dizer, para a gente que defende a inconstitucionalidade da qualidade. Então, bom para aqueles que defendem o contrário. E, naquele caso, o STJ falou, foi um caso isolado, o STJ falou, olha, o voto está previsto na lei, a lei está condicional e deve ser aplicada a lei, acabou. O voto duplo, por assim dizer, ele é legal. Um caso que chegou num tribunal que analisou essa questão, está até no livro, é um caso que é do TRF4, de 2015, outubro de 2015, com o relator do TRF4, Rômulo Pisolante. E aí também eu vou ler rapidamente a ementa, sem ser muito cansativo, mas só para mostrar como que o tribunal entendendo aquela situação como deveria ser julgado. A ementa está escrita da seguinte forma: CARF, processo de exigência de tributo, julgamento, voto de qualidade. O voto de qualidade de atribuição do presidente do órgão julgador, que será conselheiro representante da Fazenda, que está previsto no artigo 54 do Regimento Interno do CARF, não ofende devido processo legal, mormente que se refere à imparcialidade de decisões. Item 2. O membro do CARF, seja ele representante da Fazenda Nacional ou dos contribuintes, tem como função o julgamento do processo de exigência de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, com base nos princípios da legalidade, não tendo ele que adotar a posição vinculada à sua origem. Então, o que o Tribunal Regional Federal, basicamente, entendeu? Ele falou, olha, ali é um órgão técnico. Apesar de terem representantes dos contribuintes e do fisco, é um tribunal que analisa a questão de uma maneira técnica. Então, o fato dele ser representante do fisco, por si só, não implica que ele vai votar favoravelmente aos interesses do fisco. Até porque existe uma desvinculação, existe uma desvinculação entre a atuação dele enquanto instituição fazendária e na linha como autoridade julgadora. E eu comentei esse caso na nossa reunião do Grupo de Debate Tributário, de GDT, há 2 semanas, e eu contei um caso curioso, porque o Fábio comentou brevemente que alguns presidentes de turmas não foram reconduzidos para o seu posto como jogadores do CARF, alguns foram retirados. E tem um caso emblemático de um conselheiro que votou num caso bilionário sobre ágio, e ele votou favoravelmente a tese de contribuintes, que ele não só não foi reconduzido, como ele foi convidado para auxiliar a Receita Federal nessa atividade de aduana, no posto do Chuí. Então, ele saiu como julgador do CARF, que é o cargo mais elevado da estrutura de julgamento, enfim, em termos de progressão de carreira, e ele saiu de lá imediatamente para a aduana do posto de Chuí, para ele aprender a votar direito da próxima vez, talvez. Mas, enfim, obviamente a gente não pode, do ponto de vista jurídico, tratar isso como uma regra. Enfim, é uma faculdade do poder público, tem lá que analisar a oportunidade de conveniência, mas é que na prática realmente houve uma distorção na aplicação dos julgamentos, e foi isso principalmente que motivou as ações judiciais, os questionamentos da constitucionalidade, com todos esses argumentos que a gente apresentou aqui. Eu acho que agora é uma questão bastante difícil, acho que é importante estudar, debater, e principalmente é importante apresentar também alternativas que justifiquem, porque simplesmente criticar, afirmar que não é legal, que não é constitucional, mas também não propor uma proposta válida que você consiga manter a unidade do sistema, também não é válido. E aí nós temos algumas propostas, algumas muito boas, por exemplo, a questão de ter um justo togado, de eventualmente, e aí depois o professor disso vai poder detalhar um pouco mais, de ter um concurso público para os conselheiros, que talvez fosse uma alternativa, e aí você afastava toda essa questão de estar vinculada aos contribuintes, ao fisco. Tem a questão também de eventualmente ter um número par, enfim, algumas questões que a gente abordou nos últimos tópicos. Então, acho que é isso, para avançar da hora, acho que esses são os principais pontos, e eu acho que agora seria importante passar a palavra para o professor Dilson, para ele passar a posição dele, e também franquear a palavra gratuitamente para os demais poderem também dar suas opiniões. Muito obrigado.